Se Deus existe, ou ele é um sádico do caralho, ou ele só não se importa. Deus é uma ótima resposta para perguntas. O Deus é um porquê sim da sua mãe. Eu vou acreditando na ciência. Enquanto estão me provando coisa, eu vou indo atrás. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Eu vou te provar que Deus existe. Já que ainda tem tanta dúvida, nesse vídeo, se você ficar até o final, eu vou te dar a prova fatídica, a prova real e cabal de que Deus existe, que pode ser comprovada por qualquer um, independentemente do grau de ateísmo. Eu não quero passar por mentiroso, afinal você pode vir me cobrar depois, então, para ter uma promessa desse tamanho, imagina o quanto eu não me esforcei para entrega, não é mesmo? Então, me acompanhe que a gente vai chegar nessa conclusão juntos. Mas antes, primeiramente, eu preciso dizer o porquê é importante e digno do seu tempo esta resposta, não é mesmo? Afinal, seu tempo tão disputado hoje em dia, o porquê valeria a pena você parar aqui todo esse tempo, me dar toda essa sua atenção? Vale a pena essa resposta? Sim. Por quê? Primeiro ponto, caso Deus exista, ele coloca em xeque tudo que nós acreditamos. Afinal, nossa vida não se limita a essa existência terrena. Temos uma alma e ela perdura por toda a eternidade. 2. Caso ele exista, há um propósito em minha existência. Afinal, podendo escolher entre todas as outras existências possíveis, ele escolheu a mim. Podendo escolher, inclusive, em colocar na Terra outro Jesus, ele escolheu a mim. Eu acho que não foi uma baita escolha, mas quem sou eu para julgar? 3. Caso ele não exista. Então, tudo é um mero acaso. Somos apenas exemplares de um Homo sapiens vagando em um planetinha, em uma pedra voando em meio a vastidão infinita do universo e nada tem sentido. Então, nada tem peso e nada tem culpa, não é mesmo? Então, essa resposta é extremamente importante. Afinal, ela é a balança entre existir a eternidade ou não existir, e todo o peso de nossas ações e as recompensas de nossas virtudes. Então, é uma resposta interessante. Eu tô te dizendo que existe, essa é a prova. Então, se você tem coragem, você vai acompanhar até o final, pois o peso de quem sabe é diferente do peso de quem não sabe. Então, lembrando, no final deste experimento, você vai ter certeza de que Deus existe. E meu objetivo nesse vídeo é fazer com que você perceba que há um mundo espiritual. E para haver um mundo espiritual, então é necessário que exista também um Deus. Perfeito? Não estamos limitados à matéria e eu vou te provar isso. Me acompanha no vídeo, mesmo não interessa o teu grau de ateísmo, me acompanha que nós vamos chegar lá, beleza? Então, é um vídeo um pouco diferente, provavelmente você está acostumado com os Reels, com o Instagram, tu fica ali derretido mentalmente. Infelizmente, a sua capacidade de atenção está danificada, então eu vou te dar instruções de como consumir esse vídeo. Tá? Primeiro, adiciona ele no assistir mais tarde. Passo número 1. Por quê? Porque tu vai poder ir digerindo ele aos poucos, tá? Então tu assiste, quando tua cabeça fica cheia, tu continua, porque ele vai ser um vídeo denso, beleza? Até para tu poder voltar e reassistir caso tiver alguma dúvida. Show? Então, primeira instrução, já bota agora, já não perde tempo, bota no assistir mais tarde. 2. Como será a estrutura desse vídeo? Ela vai ser dividida em partes. Então, como se fosse um iceberg. Ele começa o topinho nele, com o quê? Assuntos mais tranquilos, com o intuito de pegar a galera que já tá na beira, que só precisa daquele tchan pra perceber, e a gente vai descendo para os mais hardcores níveis de ateísmo existente. Então, para convencer a pessoa que está aqui, é bem diferente do que dar um argumento plausível para a pessoa que está aqui, perfeito? Então, ao decorrer do vídeo, quanto mais a gente passar, mais complexo vai ficando. E para que tu entenda um assunto que esteja aqui, é necessário que você tenha passado por toda essa trajetória. Por quê? Porque eu posso usar um termo no final do vídeo que eu expliquei pela metade. Então, por isso, assista completo, não vá pulando, apesar de eu deixar ele em tópicos para mais fácil navegação uma vez já assistido, não pula. Assiste por completo, por favor. Essa parte aí da estrutura explicada, vem comigo que a gente vai desvendar esse mistério. E agora você também deve estar se perguntando, quem
sou eu para te explicar algo assim? Visto que tem teólogos que passaram a vida inteira estudando, que tem 300 milhões de conhecimentos a mais do que eu, que poderiam estar te ensinando e, inclusive, eles não conseguiram, porque eu conseguiria. E eu vou te dar essa resposta agora. Eu sou apto a te guiar nessa jornada, porque eu, assim como você, não acreditava em absolutamente nada. Não satisfeito em não acreditar, eu devotei a minha vida a ficar provando aos outros que não existia nada. Então eu era aquele ateu chato, que quando me perguntavam, tá ligado? Ficava me incomodando, enchendo o saco de todo mundo pra provar a inexistência de um lado espiritual de Deus, que era um delírio, que não sei o que e tal, usando a razão, a lógica, a física, tudo isso. Não, eu fiz tudo isso e o que me leva a hoje estar aqui dando minha cara a tapa pra te dar certeza de que isso existe. Alguma coisa aconteceu. Então, eu também não sou o maior especialista do mundo em teologia, porque eu passei minha vida inteira não acreditando. É algo novo pra mim. Logo, assim como você, eu posso ter as mesmas dúvidas, que eu vou tentar saná-las assim como foram sanadas pra mim e te dizer o caminho prático que aconteceu comigo e o porquê disso existir. Então, por isso eu sou apto a te ensinar. Pega na minha mão e vamos junto que a gente vai chegar lá. Vou deixar pra vocês agora passando um esquema que eu montei com diversas partes desse argumento, onde eu fui fazendo ligações pra ajudar no meu processo mental, pra arquitetar esse argumento para que eu pudesse te apresentar com maior clareza. Então, a primeira parte desse argumento, lembrando, é o primeiro nível, fica a parte dos mentirosos. Eu não vou enganar Nessa o povo classe mais. eu tava, querendo ou não, também incluso. E o porquê eu chamo essa parte de mentiroso? Calma, não se ofenda. Porque é um nível em que estamos mentindo a nós mesmos. Como assim? No fundo, tu sabe que algo te chama, mas você nega, porque racionalmente aquilo não pode existir. Tu fica ali naquele estado de negação. Isso é uma mentira a si mesmo. Dentre essa classe da mentira, eu posso te dizer alguns pontos. Você pode estar com raiva de Deus. Então, se ele é bom porque existe o mal, se ele é justo porque não existe a injustiça. Se você está com raiva de Deus, como você pode ter raiva de algo que não existe? Logo, para você ter raiva de algo, ele necessita que aquilo exista. Para aquilo existir, você acredita que existe. Você só está com raiva dele. Então, é um grau de mentira, uma bugada mental. Isso pode, querendo ou não, deixar alguns confusos. Mas nesse caso, existe. Então, quais mais formas de mentira a gente tem? Tu acredita em energia, cara. Tu acredita em signo, tu acredita em energia, tu acredita em não sei o que, cara. Nesse caso, é impossível que seja ateu. Por quê? Para ser ateu, necessariamente não pode haver um espiritual. Logo, você está limitado apenas ao mundo físico, não existe nada. Para que algo minimamente espiritual, como energia, como signo, como qualquer coisa dessa exista, existe o espiritual. Para existir espiritual, necessariamente tem que existir um Deus. Tu entende? Então, tu tá te contradizendo. Mas eu não faria isso. Por que eu me contradiria? Por que eu me contradiria nesse nível tão básico? É muito simples. Porque você não quer ser julgado. Porque se existe um Deus, há peso nas suas ações. Então, negar que ele exista, ainda que você acredite no espiritual, te deixaria livre juridicamente dessas ações. Mas deixa eu te contar um segredo. Caso ele exista, e caso ele seja onisciente, saiba de todas as coisas, caso ele tenha te criado conhecendo a ti mais do que tu mesmo, não tem como mentir pra ele. Então, juridicamente, você não tá protegido de nada. A jurisdição é apenas uma coisa da nossa existência, onde a gente pode arquitetar os argumentos para tornar a mentira verdade, mas diante da verdade, só a verdade prevalece, não é mesmo? Então, vamos se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, outro ponto. Você, em seu interior, acredita que já é tarde demais, devido às ações que tu fez em vida, devido a coisas que tu leu por aí, que pode ter sido, este pecado é imperdoável, logo eu cometi, logo não há mais salvação para mim. Nesse caso, sua mente, na busca pela segurança e pela proteção de não te arremessar contra essa baía de rochas cruéis que vai destruir o teu barquinho da esperança, ela faz com que não acreditar seja mais fácil. Mas
Há uma coisa que eu aprendi nesse caminho depois que eu percebi a existência dele e comecei a estudar, que é: você não pode fechar-se à graça de Deus. Dizer que eu não posso mais ser salvo é se fechar ao acesso que ele tem a ti, mas não cabe a você julgar. Então, se abra e deixa que ele decida. Não cabe a você. Então, caso seja esse o teu problema, que é bem possível, não tema, cara. Tá tudo certo, entendeu? Não existe um Deus de ódio te olhando, dizendo não, que não sei o que tu tá fudido na minha mão. Não tem, cara. Isso é uma ideia que botaram. A gente vai se aprofundar nisso mais pra frente no vídeo. Então, vamos recapitular esse primeiro grau de negação. O estado de negação, onde tu sabe, mas nega, porque isso traria as vantagens em que tu poderia dar pau e pecar, uma vez que eu quero usar drogas, que eu quero viver uma vida libidinosa de sexo e doideira. Acreditar que Deus não existe me deixaria impune daquele ser que me observa. Então, o estado da negação seria uma defesa para os seus vícios. Nesse caso, tu sabe que ele existe, tu só nega. Segundo ponto, você está brabo com ele. Você está inundado de dúvidas. E queimaram não sei o que as bruxas. E se ele é bom, por que tem o mal? E se ele é justo, por que tem a justiça? E por que tem a fome? E por que não acaba com a fome na África? De novo, isso são incompreensões do que Deus está fazendo, mas para isso é necessário que Deus exista. Você não tem como estar brabo por nada. E o fato de tu não entender a lógica de um ser divino milhões de vezes mais inteligente do que tu, não prova a inexistência dele, prova apenas a tua incapacidade de entendê-lo. Assim como uma criança do jardim de infância conversando com Einstein não entenderia o que ele tem a dizer, não provaria que Einstein está errado, provaria que a criança não é capaz de entendê-la. E a proporção de criança para Einstein é pequena comparada à sua inteligência para a de Deus. A de próprio Einstein para a de Deus. Você entende? Então, negação, raiva e você acredita em tudo menos em Deus. Não, cara. Para ser ateu, você não pode acreditar em nada. Caso exista qualquer resquício de energia, de signo, de qualquer coisa espiritual, é necessário que exista um Deus. Então, acreditou em energia, tu acredita em Deus. Por que tu nega Deus? A gente pode voltar pros argumentos anteriores, para te safar, para proteger os seus vícios. Então, esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, você acha que é tarde demais. Lembra? Não é. Esse primeiro campo, o primeiro filtro, a primeira barreira da nossa conversa, já elimina aqui as pessoas que estão nesse estado de negação e mentira. Eu também estava, então não se sinta envergonhado, tá tudo bem. Beleza, passamos, agora a gente vai pro segundo campo. Agora, entrando no segundo campo, a gente tem as pessoas que não acreditam em nada. Estão totalmente blindadas a esse lado espiritual. Ele não existe. Somos apenas descendentes de um macaco vagando por uma pedra que flutua no espaço, sem motivo, sem sentido, por apenas acaso do destino. Nem sequer um destino existe, mas ok. Então vamos dividir esse grupo de pessoas em duas partes, os ateus e os agnósticos. Qual a diferença? O ateu diz que Deus não existe. O agnóstico, ele diz que não acredita em Deus porque não tem evidências, mas pode ser que exista. E caso um dia Deus se apresente a ele, ele aceita-o sem problemas. Então, ateu não existe. Agnóstico é possível que exista, eu só não sei. Então, a gente vai falar primeiramente sobre o ateu. A crença dele na não existência de Deus é mais fácil de quebrar do que do agnóstico. E tu vai entender o porquê. O ateu, ele está em contradição. Todo o seu mundo é uma contradição sem fim. Como assim? Bom, o ateu, ele atesta que Deus não existe. Ele afirma que não existe. Logo, é uma certeza, ele chegou a esta conclusão. Perfeito. Para chegar a essa conclusão, a gente tem que ter alguns pré-requisitos, né? Eu não posso concluir algo, eu tenho que ter alguns pré-requisitos para que eu possa concluir. Tal como um cego não pode concluir que a visão não existe apenas porque ele não enxerga. Ele tem que enxergar para então concluir que ela não existe, beleza? Então, vamos lá. É necessário que ele seja um ser praticamente onipresente, que ele conheça cada centímetro cúbico quadrado do nosso universo. Ele conhece do princípio ao fim. Ele foi até a borda do universo, considerando que as teorias apontam que ele está em expansão. Ele foi até a sua borda, viu tudo lá e viu além ainda. Ele conhece
tudo. Ele é um ser onipresente, ele conheceu cada canto. Caso contrário, ele não pode afirmar que não existe em nenhum canto um Deus. Então, o primeiro passo, ele está em todo lugar. Segundo ponto, ele é uma pessoa atemporal, um ser atemporal. O ateu, ele é atemporal. Por quê? Porque ele tem que conhecer, além de todo o tempo, desde o primeiro dia até o último. Ele conheceu toda a história de todos os cantos ao mesmo tempo, durante todo o tempo. Inclusive, considerando que o tempo é correlacionado ao espaço, portanto, sem matéria não há tempo, ele é um ser, inclusive, imaterial, porque ele estava antes de o tempo sequer existir. Então, o ateu já tem essa característica bacana ali. Eu me pergunto, inclusive, como foi que ele chegou a essa conclusão, né? Tem aquele lance, né, que a luz viaja a uma certa velocidade, então se eu, estiver em outro planeta, eu vou enxergar, por exemplo, a extinção dos dinossauros, porque a luz está chegando. Aí eu me pergunto se ele não pegou e usou a visão biônica dele, mais potente do que qualquer telescópio ou sonda, satélite criada, e olhou em direção ao centro do universo, o grande buraco negro que tem lá. Ele olhou, e do buraco negro da onde nem os fótons escapam, mas como ele é um ser super poderoso e não precisa nem dos fótons para a visão dele enxergar, né? Ele viu através do horizonte de eventos, ele viu dentro do buraco negro para saber o que existia lá, né? O que nos leva a outro ponto, que provavelmente ele tem uma visão biônica, né? Que ele enxerga em todas as frequências de onda. Afinal, mais até do que os aparelhos que a gente conseguiu montar com a ciência, né? Ele enxerga muito mais que um humano, muito mais que qualquer animal, e enxerga também mais que qualquer aparelho eletrônico que a gente já criou. Então o cara é um monstro, ele tem uma visão pica. E se tu for ver também, a audição dele tem que ser boa, ele tem que escutar em todas as frequências também, né? As imperceptíveis aos humanos, as imperceptíveis a um cachorro, as imperceptíveis aos aparelhos eletrônicos que a gente já criou. Ele escuta mais do que todo mundo também. Então essa é uma característica fundamental do ateu. Mas vamos lá, tem mais. O ateu também ele é dotado de uma inteligência infinita. Por quê? Porque ele entende de todas as coisas. Por exemplo, eu entendo de poucas coisas. E as poucas coisas que eu entendo rasamente. Eu, por exemplo, quando eu olho essa caneta, eu posso definir essa caneta, mas eu não entendo do que é feito cada plástico, o metal. Eu não entendo o processo de criação dessa caneta. Eu não entendo a matéria-prima. Ainda que, vamos supor que eu devotasse a minha vida a estudar essa caneta, eu ainda não a entenderia por completo, porque eu não entenderia todos os processos moleculares que estão acontecendo aqui. Ainda que eu estudasse isso, eu não conseguiria vê-los em tempo real. Então eu nunca entenderia essa caneta. Mas vamos supor que eu fosse, o cara mais genial que já viu e devotasse todo o meu conhecimento a estudar essa caneta. Eu estaria limitado a essa caneta. A gente ainda tem toda a matéria vivente. Então, é uma característica bacana do ateu, é que ele entende todas as leis da física, todas as leis da química, toda a ética, toda a lógica, toda a dialética. Ele entende tudo. Ele é um ser de inteligência infinita. Ele entende de tudo. Ele é o ser mais supremo mentalmente que tu pode entender, tá? Porque ele precisou de todo esse conhecimento para testar que Deus não existe, entendeu? Então, mais essa característica bacana que ele tem. Nós vamos para a próxima. Ele nega os milagres também. Nós vamos entrar mais no campo dos milagres futuramente, mas o que eu quero que vocês entendam é, uma pessoa atesta que foi salva, estava com câncer terminal, foi numa igreja, vomitou o tumor, não faz o menor sentido, mas é por si só um milagre, e foi curada do dia pra noite de um câncer que mataria ela. Essa pessoa, sem ganhar nada por isso, ela vai lá e ela diz o relato dela. Mas o ateu sabe mais dela do que ela mesma. Por quê? Porque ele chama ela de mentirosa. E não só ela, as centenas de milhões de pessoas que relatam os mesmos fenômenos, todas são mentirosas. Todas as civilizações que chegaram a conclusões, ainda que distintas do que é um Deus, chegaram à conclusão de que há um Deus, também são mentirosas. Certo é o nosso amigo ateu. Então ele também tem isso, entendeu? E Jesus também era mentiroso, e nós não estamos em 2000 e poucos após Cristo, tá? Isso é uma mentira também. A gente tinha que estar 2000 e uns quebrado após esse ateu em questão. A gente tem que estar, isso é importante também. Então, conclusão. Agora que a gente pegou todas as características que é necessário para que tu afirme que Deus não exista, portanto, para que tu seja um ateu, a gente chega num problema lógico. Por quê? Um ser atemporal, onisciente, de inteligência ilimitada, com todas as características que eu te disse agora. O que é este ser se não um Deus? Então, se ele é Deus, então existe um Deus. Então, uma contradição performativa. Ele não pode afirmar algo que contradiga o que é pressuposto no ato de dizer. Olha que loucura, cara. Então, para você ser ateu, isso é negar a existência de Deus, você tem que ser Deus. Sendo Deus, é impossível que tu negue a existência dele.
Então, inclusive, cara, se tu é ateu, por favor, deixa teu Insta ali. Porque daí a galera pode te mandar mensagem, que a gente precisa de resposta, velho. A tua inteligência infinita pode sanar alguns problemas e tal, pode ser? Então, eu deixo teu Insta aí, que a gente vai mandar pergunta pra ti. Como é que resolve isso? Como é que resolve a fome? Explica aí toda a verdade do universo pra nós. Bom, uma vez que a gente entendeu que é um pouco difícil ser ateu, né? A gente pode ir para o campo do agnóstico. O agnóstico ele é mais humilde, logo ele diz: eu não acredito em Deus, pois não tenho provas que me confirmem isso. Mas pode ser que exista, não é? Nesse campo é um pouco mais difícil. Por quê? Porque o agnóstico, normalmente, ele é um cara muito lógico. Ele precisa de argumentos fatídicos, né? De que aquilo existe. Ele não vai engolir uma verdade empurrada à força, entendeu? Então, torna um pouco mais difícil. Então, agora, a gente vai para a terceira camada do nosso vídeo, em que a gente vai falar de uma linguagem, de uma forma em que o agnóstico possa entender a essência de Deus. Depois a gente vai para o experimento prático, como eu prometi, e depois eu vou sanar algumas dúvidas que eu tenho. Não sei sanar todas, mas algumas eu vou sanar, beleza? Então vamos lá para os agnósticos. Fundamentos lógicos. Eu separei numa parte mais lógica e parte de fundamentos lógicos. No final as duas se complementam, eu só separei dessa maneira para ficar mais fácil de explicar. Na parte de fundamentos lógicos a gente vai colocar toda essa fundação para que tu entenda o que eu quero dizer, beleza? E nisso a gente vai chegar na parte de instinto. Como assim instinto, cara? O que isso tem a ver com lógica? Calma, a gente vai chegar lá. Pensa uma tartaruga. A tartaruga, ela vai até a praia, bota os seus ovos lá e vai embora. Os ovos eclodem, a tartaruguinha nasce. A tartaruguinha já nasce sabendo que ela tem que correr em direção ao mar e que as gaivotas vão tentar pegá-la e sem que ninguém tenha ensinado, vai ao mar, vive sua vida e quando ela tiver filhotes, ela vai fazer a mesma coisa que fez a sua mãe. Ninguém ensinou, mas ela sabe por instinto fazer aquilo. Olha que loucura. Calma. Exemplo 2. Chupim é um pássaro preto, ele coloca o seu ovo no ninho de outro pássaro, para que outro pássaro crie. Então ele terceiriza toda a criação do seu filhote. Às vezes gera cenas engraçadas em que tu vai ver um passarinho bem menor, adulto, criando um filhote chupim gigantesco, bem maior do que ele. E o chupim, apesar de ser criado por um pássaro, logo ter aprendido que deve alimentar os seus filhotes, portanto, aquele meio cultural do pássaro ali, quando ele fica adulto, ele vai executar o mesmo comportamento que fez a sua mãe. Ele vai pegar e vai colocar o ovo no ninho de outro pássaro. Então a gente chega num ponto de natureza. Não é mesmo? A gente tem uma natureza nas coisas, a gente tem um instinto. Olha que bacana, a gente tem o instinto humano de buscar o transcendente. Isso é curioso, não? Todos os povos, independente da parte que estiveram na Terra, independente da era em que eles se encontram, independente da cor, etnia, não interessa. Todos chegaram à conclusão de que havia um transcendente. E, mais do que isso, eles precisaram sanar o problema de necessitar um transcendente. Como assim? Ele busca o transcendente, então ele dá uma resposta a isso. A resposta pode ser, inclusive, não existe nada. Mas não é essa a questão. A questão é, o fato de existir esta pergunta é a necessidade de um transcendente. Como tu responde, isso tanto faz. Tanto é que cada povo chegou a uma conclusão de Deus diferente, né? Mas a pergunta sempre esteve lá. E a pergunta é o instinto, natureza, e esta a qual a gente tem que se apegar. Que esquisito, né? Nesse ponto, eu tinha muitas dúvidas. Uma delas, então, é que eu usava era: então, se existe um Deus, a maneira sensata seria que, independente do lugar do mundo, independentemente da era, todos chegariam, mesmo que sem contato uma civilização com a outra, na mesma conclusão, não é mesmo? Então, um povo tem, sem contato com o outro, chega a exata mesma conclusão de um mesmo Deus. Caraca, aí é real. Mas cada povo chegou a uma conclusão diferente, cara. Tem o Deus elefante colorido, o Deus pônei arco-íris, sei lá, tem tanto Deus que eu nem sei. Então, isso não é a prova da inexistência de Deus. O que me leva a 2 pontos. O que é religião? Religião é um termo derivado do latim, religare, que é de reconectar a Deus, né? De religar a Deus. Alguns falam que é de religere também, que é um outro termo, mas os dois se complementam se tu for olhar bem. O ponto é, Deus, em sua inteligência infinita, precisando religar aquele ser que está tendo uma experiência terrena ao seu lado espiritual,
como um guia para a sua evolução, chegando numa tribo indígena em meio à floresta que não viu nada a não ser de pantera e anta e bicho do mato. Será que um Deus elefante colorido, que é algo que ele nunca viu na vida, faria com que aquele povo se conectasse a ele? Ou em sua inteligência infinita, a primeiro momento, ele aparecer como o Deus Homem Pantera, não sei quais são os deuses indígenas, não faria com que aquele povo se conectasse, olhasse para aquele ser e pensasse, nossa, um ser que eu respeitaria, e seguisse os ensinamentos, visto que o mais importante seria a sua evolução do que necessariamente a imagem que ele tem de Deus, e que depois ele vai aperfeiçoando, mandando novos profetas, novas mensagens pra gente ir cada vez mais entendendo Deus, visto que é impossível entendê-lo, a gente é limitado. Um exemplo, ele cria o Deus Pantera, já serve aquela evolução temporária, depois ele manda mais uma mensagem, os homens chegam aqui nas Américas e catequizam os índios. Ai, mas eles fizeram mal. Tá, então tu me diz que o bem mesmo era os maias decapitando as pessoas vivas como oferenda pra Deus. O ruim é o padre chegando ali e dizendo, ame teu inimigo mais do que a ti mesmo, praticamente. Cara, aí tu me quebra as pernas. Aí me dificulta. A gente tem que separar o que o professor militante de história te falou do que aconteceu de fato, né? Primeiro a gente tem que ter esse ponto aí. Depois a gente tem que entender que a gente não entende Deus. Depois a gente tem que entender que ele sabe de todas as coisas e tu não sabe, tipo, nem limpar a bunda direito. Quando a gente dá um passo atrás no degrau da humildade, assim como eu dei, fica um pouco mais fácil entender, ainda que impossível. O outro ponto bacana, uma historinha agora, não sei se vocês já tomaram ayahuasca, se vocês já pesquisaram sobre ayahuasca. É um chá que os indígenas têm, em que eles fundem uma raiz com uma folha que nascem em regiões distintas da floresta, que sozinhas não fazem nada, mas que juntas elas causam uma experiência de alucinação espiritual. Tu se espiritualiza ali, tu tem visões de ti mesmo, tem várias coisas. E quando perguntados como vocês descobriram que essa raiz e essa folha, que não fazem nada, mas juntas, causariam essa medicina que vocês chamam, eles falaram, a gente não precisou descobrir nada. Os espíritos contaram pra gente. Curioso, é no mínimo curioso, não. Tu tem que admitir que no mínimo é curioso, ainda que tu não acredite em nada, cara. No mínimo é curioso. Enfim, mas vamos lá, continuemos. Agora vamos à limitação linguística. Como assim? Eu vou iniciar todo esse argumento dizendo o seguinte: não é difícil entender Deus, porque é impossível. Meu Deus, como assim? Vou deixar claro, você não é capaz de entender Deus. Ah, mas o que adianta então? Calma, cara. Calma, eu sei que sua mente busca por respostas, mas tu tem que ser menos prepotente. Porque entender é limitar ao teu conhecimento, é reduzir aquilo que tem. Tu tem que definir uma coisa para que tu entenda, mas para definir tu tem que reduzir ao teu nível de entendimento, perfeito? Então, você, um descendente de um primata, vamos dizer assim, caminhando numa pedra que flutua na vastidão do universo, que está em um mundo físico, que não entende de nada. Tu quer entender a mente do ser que criou o mundo físico, todas as leis que o regem, em uma ordem de escalas. Tu entende que torna-se impossível? Tanto é que a Bíblia, né, quando escrita, muitos dos sábios que ali escreveram, quando tocados, iluminados pela graça para que pudessem escrever, eles ficavam doentes recebendo as visões, as alucinações. Elas adoeciam de tanta informação. E no final, eles diziam, cara, eu não entendi nada. E saíam perguntando. Tu sabe me dizer o que é isso, não sei o que, perguntando e conversando com os outros ali que eram envolvidos. Então, nem ele, tocado pela graça, devido à sua limitação humana, era capaz de entender. E, portanto, a Bíblia não é a palavra direta de Deus. É a palavra transcrita por uma mente humana iluminada, logo limitada tanto pelos dogmas da época, quanto pelas limitações linguísticas, quanto pela própria mente, tudo era limitado ali. Show. Mas calma, vamos entendendo que tu não pode entender, mas vamos para limitação linguística, fica mais difícil ainda. Vamos lá, consideramos língua um conjunto de símbolos, gestos e som que uma espécie usa para se comunicar. Nós humanos desenvolvemos muito bem a língua, cada povo
tem a sua. E como funciona essa dinâmica? Eu te dou um símbolo, esse símbolo tem um referente, e aí tu entende. Sempre é um símbolo que vai levar um referente. Como assim? Se eu te falar caneta, no exato mesmo momento vem à sua mente caneta. Então isso seria o referente ao símbolo que eu te falei, caneta, perfeito? Mas existe mais de uma caneta, e mais de uma caneta. Então caneta pode ser essas três coisas. As três coisas são caneta, ainda que são extremamente diferentes. Ainda que eu não entenda, como a gente já falou antes, nenhuma delas. Eu só sei do que se trata. E, a não ser que eu especifique caneta que gira e sai a pontinha, caneta com tampa, caneta azul com tampa, caneta com tampa azul, tinta azul que é transparente. A não ser que eu especifique ainda mais, com referentes mais refinados, tu não vai entender do que eu tô falando. Agora, se eu chegar para um cidadão da Idade da Pedra, que tinha a língua bem mais limitada do que a nossa, e eu falar caneta esferográfica azul transparente, pode ser da marca Bic Ponta Fina. Tu entendeu, né? Aquele cidadão da Idade Média, entendeu? Não. Tá, então os referentes não são universais. Para que você entenda o que eu quero dizer, é necessário que tu conheça o referente do símbolo que eu falei, né? Então, quando eu falar caneta, é necessário que tu saiba o que é uma caneta. E aí a gente pode continuar a nossa comunicação. Eu posso tentar explicar para o cidadão da Idade da Pedra o que é uma caneta. Eu posso queimar um pauzinho, usar aquela ponta de carvão para escrever em alguma coisa e dizer para ele, olha, é mais ou menos isso, tu tenta dar uma explicada, tu nem vai saber explicar porque tu nem entende aquilo, mas tu tenta ali, ele pode chegar. Usando os referentes dele, tu tenta explicar e demonstrando, tu faz com que ele entenda parcialmente o referente, para que ele possa entender o símbolo, para que tu possa conversar. Entendeu? Outra coisa que tu vai perceber, tem um termo que eu aprendi num livro, muito bom por sinal, vou deixar aí embaixo para vocês caso queiram adquirir, me ajuda o canal, que é o termo maktub, que é do árabe, que significa está escrito. É meio que um é pra ser, uma parada assim. Na nossa língua, não há nenhum termo individual que diga isso. É algo natural da língua dos árabes. Então, a língua portuguesa é limitada, a língua dos árabes é limitada, a língua inglesa é limitada. Todas as línguas são limitadas, mas dá para dificultar ainda mais a limitação da nossa língua. Eu posso te dar um termo abstrato, como assim? Bonito. Veio algo à tua mente. Pode ser um gatinho, pode ser um carro, pode ser um homem, pode ser um leão, pode ser um prédio. Perceba? Bonito pode ser milhões de coisas diferentes. Mas eu posso diminuir isso. Carro bonito. Tu pode pensar em um, sei lá, um Jeep imponente, forte, enquanto o nosso amigo ateu, que sabe de tudo, pensou num Renault Twingo. Tá, vou parar de zoar ateu. Mas, cara, em minha defesa eu era ateu também, então não tem lugar de falar pra falar sobre isso. Mas, então, é um conceito abstrato, entende? Vamos lá. Bom pode ser alguém bom, pode ser o gosto bom. O gosto bom pode ser azedo para um, amargo para o outro. Putz, estamos muito limitados então, cara, pela língua. Vamos lá. Deus é bom. Bom pra mim é justo. Bom pra mim é gente fina. Bom pra mim é faz tudo que eu quero. Quando alguém te falou que Deus é bom, limitado pela língua, inclusive a pessoa que te disse entender uma coisa, tu entendeu outra, que não queriam dizer a mesma coisa inicial, porque vocês estavam todo esse tempo limitados pela língua, entendeu? Então, se a nossa mente não é capaz de entender, e às vezes tem uma coisa na nossa mente que a gente não consegue explicar, ou seja, a fala é mais limitada do que a mente, e nem nossa mente consegue entender a Deus, como pode alguém falar pra ti o que é Deus? E quando essa pessoa falar Deus, vem à tua mente o quê? O que o teu professor militante te falou das cruzadas, que eram, as cruzadas, e aqui queimaram as bruxas. É isso que eles falaram pra ti, cara. E aí, tu linka as cruzadas a queimar a bruxa, tu linka a tiazinha de cabelo comprido que diz que tu vai queimar no fogo ardente do inferno porque tu fez uma tatuagem. E não quero ir pro inferno. Você vai sim. Tu linka isso. Quando tu linka isso, porque você não tem um referencial do que é Deus, os referenciais vão ser encontrados nessas coisas, nessas experiências que tu teve. Mas essa experiência não foi Deus, a experiência foi pessoas te falando que era Deus. São experiências ruins. Logo, Deus é ruim na tua mente. Tu percebe? Então a gente tá muito limitado aqui, cara. Mas vamos continuar, vamos continuar. Você já entendeu que a língua é limitada também. Vamos lá. Outro ponto que eu gostaria de falar é cegos de alma. É um termo que eu encontrei, lembra que a gente é limitado pela língua. Então é um termo que eu encontrei para tentar te explicar algo. Que significa o seguinte, eu, antes, precisava de uma prova física de que Deus existe. Então eu falava, olha o meu nível, o nível grotesco de idiotice mental que eu tinha na minha cabeça. Cara, dá vergonha de falar isso. É tosco. Eu falava, não, se Deus existe, que ele mexa um copo.
que ele... Eu botava um copo na mesa e eu dizia, então que ele mexa esse copo agora. Daí eu ficava paradinho olhando. Assim. Daí eu ficava olhando o copo. Aí o copo não mexia e eu, viu? Deus não existe. Cara. Ai, cara. Não dá, tá ligado? Eu queria uma prova, e isso me leva ao ponto de usar a física para explicar Deus. Você já deve ter ouvido esse argumento, mas a ciência não explica tudo, porque ela é uma ferramenta que explica as leis naturais, as coisas naturais do mundo físico. A química é uma ciência que estuda as reações químicas das coisas, que é excelente para utilizar o método científico, por exemplo, para descobrir um meio químico. Porque a química é do mundo físico e natural. Eu posso usar a física para explicar a atração dos corpos. Eu posso usar a matemática para explicar quase tudo. A matemática é uma bênção, né, cara? A matemática é muito top. Tu pode... Nossa, a matemática é incrível. Quase consegue prever as coisas com a matemática. É absurdo. Mas elas são todas ciências do mundo físico. Como assim? A gente está em um mundo físico e a gente descobriu maneiras de desvendar este mundo físico. Ou seja, a maneira que eu usei para interpretar essa realidade, ela depende do mundo físico, entende? Porque uma vez que ela serve para explicar a nossa realidade, uma está coligada à outra. Uma depende da outra. Se não há realidade, não tem o que explicar da realidade. Logo, não existe ciência. Se existe ciência, ela explica a realidade, entendeu? Uma depende necessariamente da outra. Então, ela está limitada à realidade, correto? Com realidade, eu digo o mundo físico natural. Com realidade, eu digo o mundo em qual estamos inseridos. Com realidade, eu digo a física, a química, a atração dos corpos, a gravidade, tudo que está neste universo. Tudo que é palpável e real, entendeu? Lembrando que limitações linguísticas, a gente está limitado pela língua. Eu tô tentando explicar termos. Tu percebe como é difícil, cara? Quem dirá explicar Deus? Mas enfim, a química não pode explicar o que é belo. Tu pode fazer uma reação química para criar um cristal que é belo, mas a química não explica o conceito belo. A física consegue te explicar a atração entre dois corpos, mas ela não consegue te explicar justiça. Então tu quer dizer que justiça não é real? Não, ela é real. Ela é totalmente real, não é? O belo não precisa ser explicado. Ele é o belo. São coisas reais, mas que não são explicadas pela ciência. Isso quer dizer o quê? Que a ciência não pode explicar tudo. Ela pode explicar tudo do mundo natural. Inclusive, tu sabe quem criou o método científico? Um padre católico, cara. Um padre católico. Eu sei, cara. Teu mundo desabou, mas tá tudo bem? Tá tudo bem? Pega minha mão, vamos junto por esse caminho? Eu também sou novo nesse caminho, o mundo também desabou há pouco tempo atrás. Então a ciência não explica tudo, limitados pela razão, incapazes de compreender. Não vira meio o dragão na caverna, cara? Eu não sei, não vi, não sinto cheiro, mas ele existe. A gente precisa da ferramenta certa. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Um cego falando com outro cego. Eles chegam à conclusão de que a visão não existe, porque eles não têm a ferramenta, nesse caso, os olhos, para enxergar. Logo, através da audição, tato, olfato, palato, eles não conseguem compreender a visão. Isso quer dizer que a visão não existe? Não, porque eu vejo e você provavelmente, caso esteja assistindo o vídeo e não só escutando, você também vê. Então, a conclusão que dois cegos chegam por não terem os olhos, portanto, não conseguirem enxergar, de que a visão não existe, é real para eles, mas não é real da realidade, não é a realidade como um todo. É só o que é verdadeiro para os dois. Tá, mas como esses dois cegos chegam à conclusão de que a visão existe então? Porque a gente contou para eles, porque toda a sociedade à sua volta disse para ele que existe a visão, não é mesmo? Então, ele não é capaz de ver, mas ele acredita devido a todos os relatos que ele escuta de que existe uma coisa chamada visão e que ela é real. Tá, então há centenas de milhões de relatos de milagres de pessoas que atestam com a própria vida, inclusive foram mortas por defenderem que Deus existe, não é real. Então Deus não é real porque os relatos não são reais, todos são mentirosos. Então a visão também não é real porque todos os relatos de quem enxerga são mentirosos. Então os cegos estão certos, então é um delírio coletivo a gente enxergar. Não, cara. Então o que eu quero dizer é, tu não é capaz de com os sentidos sentir Deus. Quer dizer, é possível, eu acredito que seja possível. Não foi como aconteceu pra mim, tá?
O que aconteceu para mim, e acredito que aconteça para muitas pessoas, é que eu não consegui mexer um copo. Eu não consegui encostar assim, ô, bom dia, Deus. Não. Para, vagabundo, acorda! Não foi isso que aconteceu. Eu senti ele com uma ferramenta chamada alma. Calma, não sai correndo agora. De novo, uma limitação linguística. Alma é o termo que eu estou usando para explicar algo que eu não consigo te explicar com palavras limitadas da nossa língua. Eu não consigo explicar. Alma. Tu vai usar a alma para sentir Deus. Esta é a ferramenta usada para sentir Deus. Como a ética é usada para descobrir o justo, o belo, o honesto, como a química é usada para as reações químicas, como a física para a atração dos corpos, a alma é usada para sentir Deus. Essa é a coisa. Tal como o tato é para palpar as coisas, sentir, como a audição para ouvir, como o olfato para perceber o cheiro, o palato para sentir o gosto, a visão para enxergar, a alma é para entender a Deus. Ai, mas a alma não existe. Então a visão não existe porque o cego não enxerga? Percebe? Calma. Ah, mas eu sei que tu quer fazer parte. Calma, cara, calma. Tu vai... Lembra que a gente vai ter um experimento prático? Lembra que a gente está limitado pela língua? Então, alma. Entenda a alma como um sexto sentido ao qual tu não foi capaz de acessar ainda, como eu não era capaz de acessar por muito tempo na minha vida. Entendeu? É um sexto sentido sutil. A gente vai chegar lá, cara. Não vai embora, cara, não vai embora. E dá um like. Não vai embora, cara. E nós vamos chegar lá. Eu nem cheguei nas vias da razão ainda, tu já tá querendo correr, cara. Não, fica aqui, meu guri. Nós vamos chegar lá. Dá a mão pra mim e vambora. E se inscreve no canal. Deu um trabalho absurdo fazer isso aqui. Eu vou usar várias imagens aqui que provavelmente me darão direitos autorais. Eu não vou ganhar um centavo por isso aqui. Então, cara, considera dar um like e se inscrever para mais conteúdo como esse. Tem mais vídeos no canal, vou postar mais ainda. Se tu gostou da minha maneira de explicar, se tu tem uma ideia de um conteúdo, larga aqui. Vamos destrinchar, velho. Vamos junto pra cima. Esse pilar é legal. Esse pilar é básico, cara. Nada melhor do que evidências, não é mesmo? Como a gravidade existe. Enfim, Newton começou a estudar, a gente chegou ao conceito de gravitação. Então a gente consegue jogar 10 mil vezes esse chinelo para cima e 10 mil vezes o chinelo cairá. Então vamos ao conceito que eu gosto muito. Um dos mais legais de todos, que é contra fatos no argumento. Nada melhor do que provas, cara. Tu me provar, o negócio acabou. Se tu me mostrar empiricamente que aconteceu, acabou. E aí a gente chega às provas, que eu vou usar um termo chamado milagre. Lembrando, limitação linguística. Existem milagres, sim. Quando? O tempo todo. O tempo todo quando? De todo dia, basicamente. Ah, tá falando milagre da vida, começou o papo da gratidão. Não, eu tô te falando fatidicamente um milagre, algo que transcende a própria realidade, algo que buga tudo, que não faz o menor sentido e acontece. Tá, mas como? Tem relatos de pessoas que estavam, uma mulher com câncer no útero, ela foi numa igreja, um pastor orou, ela vomitou o tumor, o útero nem tem ligação com o intestino, ela vomitou o tumor, um tumor que ia matar ela em poucos meses, dado a sentença médica. Ela chega no médico e ele fala que eu não sei o que tu tem, mas tu está curada. Ah, mas isso é um caso. Não, são centenas de milhões, cada um diferente do outro, o tempo todo acontecendo. Então, centenas de milhões de pessoas estão todas mentindo. Elas não estão ganhando nada por isso, pra te mentir de graça por nada. Cara, volta a conversa do cego e da visão, né? Voltamos pra mesma cachaça, tu ainda não pegou a fita? Ah, eu não vejo os milagres. Cara, tu tá fumando maconha às 3 horas da manhã na praça e mandando Deus se fuder. Tipo, tu realmente acha que tu vai ver um milagre ali? Não, presta atenção, eu vou repetir. 3 horas da manhã, fumando maconha na praça e xingando Deus. Não precisa ir muito neurônio pra perceber que não vai acontecer, né? Então a gente vai num lugar propício àquilo, não é mesmo? Eu quero assistir uma partida de futebol, eu vou no campo de futebol, eu não vou na piscina de natação. Então, o lugar onde acontecem os milagres são essas igrejas. Então, quantas vezes tu foi em igrejas no último ano? Nos últimos 5 anos, quantas vezes tu pisou numa igreja, sei lá, foi na igreja católica, foi na luterana, foi em todas? Tu foi em todas? Não foi, cara. Então, mas eu não vi milagre. Sim, porque tu não foi lá ver, cara. Eles estão lá, é só ir lá que tu vê. Acontece. Inclusive pode acontecer um contigo, cara.
Isso é o mais bizarro. Mas beleza, vamos a outro ponto. A gente vai falar do milagre do sol em Fátima. Tu já deve ter ouvido falar. Caso tu não ouviu, é o seguinte. Em um vilarejo chamado Fátima, 3 pastorzinhos, 3 crianças, na Primeira Guerra Mundial, falam o seguinte, que a Virgem Maria, salvo engano, apareceu para eles e que em 13 de outubro de 1917 aconteceria um milagre ali. O sol ia dançar no céu. Todo mundo achou que foi mentira, começou um bafafá. Aí os soviéticos, como são totalmente contra a religião, todo comunismo é contra a religião, porque se ouvir uma religião pode enfraquecer a ideia de que o Estado é um deus por si só, mandou inclusive repórteres ateus para irem lá e gravarem, tirarem fotos, escreverem nos jornais de que aquilo tudo era uma mentira, uma farsa. E aí, com eles dizendo, ó, mais um milagre falso iria destruir a imagem da religião. Tu pode pesquisar depois, mas tem fontes que dizem que foi 30, 40 mil, tem fonte que diz que foi mais de 100 mil, enfim. Vou falar dezenas de milhares de pessoas. Dezenas de milhares de pessoas foram lá para ver o dito milagre que ia acontecer dia 13 de outubro de 1917, segundo 3 crianças que viram a Virgem Maria, se não me engano. Então, cara, o que poderia dar errado? Eles chegaram lá, cara, pra começar, tava chovendo pra caraca. Chuva. Atorando, chuva caindo em cima dos caras. Mano, em pouco tempo as pessoas já queriam começar a se recolher. Tipo, eu não acredito que eu vim até aqui e acreditei em 3 crianças que me mentiram. Quando as pessoas começaram a se retirar do lugar, o céu se abriu e o sol, segundo os relatos, começou a dançar no céu. Cara, eles falaram que o sol se desprendeu do firmamento, que alguns acreditavam que o céu estava preso em alguma coisa ali, e começou a girar e dançar e pular pra lá e pra cá e chegou. Teve uma hora que eles disseram que parecia que ia engolir a terra, de tão perto que o sol chegou, ele cobriu quase que o céu. E várias cores diferentes giravam e pulavam e raio pra tudo que é lado. As pessoas começaram a cair de joelhos e pedir desculpas. Os repórteres ateus relataram isso. Os repórteres ateus, muitos deles inclusive, caíram de joelho. Aí disseram que foi um delírio coletivo. Tá, então, no exato mesmo dia que 3 crianças dizem que vai acontecer, dezenas de milhares de pessoas têm o mesmo delírio, exatamente igual, ao mesmo tempo e acaba no exato mesmo momento, dentre eles, todos os credos e religiões, inclusive ateus. Tu tá querendo demais acreditar que é mentira, porque tu tem que defender a ideia de que não existe. Porque, cara, os argumentos estão ali. Mas esse é o milagre do sol em Fátima e os milagres que acontecem na igreja, que é só ir lá e atestar. Outro milagrezinho bacana aqui. Incorruptibilidade dos corpos. Cara, tem corpos incorruptos que estão na igreja, que tu pode ir lá e ver. Como assim? Sim, são corpos de santos que após a morte não apodreceram. Mas todo o corpo apodrece. Milagre? Não apodreceu o corpo do santo, de vários deles. Teve um coração de um cara que foi queimado vivo, que no final o corpo inteiro dele foi carbonizado e sobrou só o coração. E o coração ainda tá lá intacto. Coisa aqui de... explodiu a minha mente, fiquei ser louco. Tu pode ir lá, cara, pega um avião e vai lá olhar com teus olhinhos, tu olha, pega um Uber e vai na igreja e olha, tá ali, tá do teu lado, tu não quer ir ver, sacou? Abre a internet, olha o jornal, assim, dezenas de milhares de pessoas dizendo isso, inclusive quem escreveu a matéria foi um ateu, cara. Acorda, Jacimir. Beleza? Mas, tem um outro ponto que leva à religião que eu escolhi dentre as dezenas de milhares, que é o cristianismo. Por que eu escolhi o cristianismo? Por algo muito simples. Dentre todas as religiões, eu tinha a do elefante colorido, a do pônei rosa, a do caranguejo rei, sei lá. Eu fui me atendendo às poucas que tinham o maior número de relatos e evidências. Dentre elas, o cristianismo é a única que não diz, não tem um Deus super legal, colorido e ele existe. Tá, me dá uma prova. Não tem. Tá, cadê ele? Não, tu não pode ver. Mas alguém viu? Não, só eu. Ah, não. Cara, aí tu me quebra as pernas. Aí vira o dragão na caverna, né? O dragão na garagem lá, que eu digo, tem um dragão na garagem, vem aqui, vem. Daí vira aquela velha história que tu já conhece. Então, no cristianismo, a gente tem um cara, um sujeito normal, um homem, um pedreiro, um carpinteiro, com superpoderes. Como assim? Ele é um cara capaz de executar milagres. Ele é um cara
que faz um paralítico andar, que transforma água em vinho, que caminha na água, que faz um milagre dos peixes, ele executa milagre. Mas ele pode ter sido um mágico. Bacana, eu também tinha esse argumento. Então, 12 caras abandonaram suas famílias, seus filhos, suas vidas, seus pais, largaram tudo que tinham para seguir um mendigo mentiroso ilusionista. É isso que tu tá dizendo pra mim, então. Que 12 caras largaram tudo que tinham na vida para seguir um mendigo mentiroso. É isso que tu tá me dizendo. Isso acontece diariamente, né? Tu passar um mendigo dizendo que tem poderes pra ti, tu larga tudo pra seguir ele. É isso que tu tá me dizendo, então. Não? Tá, então talvez tenha um motivo pra eles terem seguido. Aí, dentre os motivos, eles escreveram o que eles viram. Ele levantou um cara que não podia andar. Ele curou um leproso. Ele transformou a água em vinho. Tipo, milagres sobre-humanos. Esse cara em questão teve 3 anos de vida pública. Esse cara morreu com os únicos pertences que tinham, que eram as roupas do corpo. Esse cara, nós estamos em 2000 e poucos após ele. Então um cara sem pertences, nós estamos em 2000 e poucos após ele. 12 caras largaram tudo para segui-lo, relatando que ele tinha poderes mágicos. Todo mundo conheceu ele pelo mesmo fato. As literaturas do envolto daquela região diziam a mesma coisa. E, não satisfeito, ele ressuscitou. Os apóstolos, que eram os caras que seguiam ele, voltaram e morreram por ele. Pensa o seguinte, tu segue um cara, ele tem poderes, aí mas ele é espancado e morto, pregado numa cruz, e aí os imperadores da época dizem assim, se tu negar que esse cara, esse pedreiro, tem poderes e que ele é Deus, tu tá livre, tu pode ir embora. Mas se tu continuar dizendo que ele é Deus, o teu Senhor e Salvador, tu vai ser espancado por anos, torturado, morto, decapitado, queimado vivo. É isso que vai acontecer. Tu só precisa dizer que ele não é. 12 caras, tinha nunca Judas, né, que se enforcou, foi um cuzão que traiu ele. Esses caras todos atestaram. E ele ressuscitou. Ele é meu Senhor e Salvador. Ele tem poderes e eu vou morrer por ele. Aí vem a famosa frase, homens não morrem por aquilo que duvidam. Né? Eu pelo menos não sei tu, cara. Então, a gente tem esse ponto. Inclusive, um dos apóstolos, ele já tinha fugido, aí Jesus apareceu pra ele, ele voltou pra cidade e disse, eu vim morrer como meu Senhor e Salvador. Ele voltou lá, cara, ele voltou, velho. Tu não, tipo, cara, a gente começa a chegar num ponto de, tipo, tu tem que ter muita fé pra duvidar, tá ligado? Tu tem que querer muito duvidar. Sacou? Mas calma, a gente vai chegar. Calma, a gente nem chegou nas vias da razão ainda, cara. A gente ainda vai chegar nas vias da razão. E a gente ainda vai ter um experimento prático. Na prática tu vai fazer. E nós vamos chegar lá, beleza? Então, se inscreve, deixa o like e me acompanha. Bota um prato de comida aí pra mim. Nós vamos chegar numa parte da lógica que diz o seguinte, bom senso. Como assim bom senso, cara? Tu tá viajando? Vou explicar. A gente precisa ter bom senso nas coisas, né? Então, muita coisa na vida é resolvida por bom senso. Se tu tem namorada, tu vai entender agora. Tu tá ali, ela fez uma coisa, tu sabe que foi idiota, tu sabe que ela tá se fazendo, mas tu não vai falar porque tu não quer gerar uma briga. Tu está com uma razão, tu poderia falar, mas é mais sábio e de maior bom senso que tu só fique calado e deu, tá tudo certo. Não é mesmo? Então, o bom senso é uma parte da lógica, ao meu ver. O porquê acreditar vale mais a pena do que não acreditar, excluindo o fato de se existe ou não. A ideia do crer ou não crer. Por que vale mais a pena crer do que não crer? Vamos pensar o seguinte, vamos supor que não existe nada e tu não acredita em Deus, que é o teu estado atual. Então, nada faz sentido, tudo é o próprio sentido das coisas, a existência é inútil, tu tem só 100 anos, tu não tem paz, um vazio. Eu sei que é vazio, meu, porque eu era vazio. E caso tu não se sinta vazio, acredite, tu tá vazio quando tu for preenchido por Deus, tu vai mudar tudo. Tu vai perceber o quão vazio tu é. Enfim, beleza. Tu não tem... Cara, tu tá fudido. Tá, agora vamos supor que não exista e tu acredita. Tu vai ter uma vida com mais propósito, porque tu acredita que é um propósito. Tu vai acreditar numa vida pós-morte. Tu vai ser mais virtuoso, vai te trazer muitas coisas boas à sua vida. Tu entra num estado de gratidão absurdo, vai te atrair pessoas boas à sua vida. Vale mais a pena, ainda que não exista, acreditar do que não acreditar. Mas, caso exista e tu não acredite, que é o estado real do que está acontecendo agora, tu tá negando Deus, tu tá, na visão cristã, te condenando a um inferno, tu tá, na visão espírita, garantindo que tu vai para um umbral, tu tá reduzindo karmicamente, na visão hindu, tá vivendo uma vida devotada aos vícios, tá vazio, tu tá fudido, cara.
Essa é a verdade. Ah, qual religião é totalmente certa? Qual interpretação tá certa? Realmente tem isso aqui? Não sei, tô dizendo só isso. Calma, calma. O fato de tu ter essa vontade já diz que tu tá chegando lá, cara. Mas calma, tem um experimento prático, cara, calma. Vamos dizer agora que Deus exista e tu acredita. Vida com propósito, tu te conecta com Ele, tu tá bem, tu tá feliz, tu vai ter coisa boa na tua vida, tu tem uma vida eterna. Então, ainda que não exista, vale mais a pena acreditar do que não acreditar. Caso exista, vale mais a pena ainda acreditar do que não acreditar. Então, por sabedoria e bom senso, que é uma parte da lógica, acreditar vale mais a pena do que não acreditar. Então, mas calma, vamos pra via lógica de fato. Tá? Isso é só um adendo. Via lógica de fato. Chegamos a Aristóteles, sábio da antiguidade. Esse você respeita e muito. Você segue, você vai lá no opensador.com, olha a frase dele e bota no teu perfil para parecer inteligente. Você respeita como nunca Aristóteles, mas não respeita Jesus. Mas tá tudo bem, nas palavras do mesmo, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Show de bola. Então, Aristóteles, que tem menos comprovações bibliográficas de que ele existiu, inclusive do que Jesus, que tu respeita, que eu também respeito pra caralho Aristóteles, o cara foi um gênio absurdo, entendeu? Eu nunca vou chegar no nível de sabedoria do cara. Mas, no livro da metafísica dele, ele chega à conclusão do primeiro motor imóvel. Pode ler o livro, vai estar mais explicado. Eu vou reduzir a grosso modo aqui pra ti. Como tudo aqui foi reduzido a grosso modo, vai atrás e pesquisa. Não confia em mim, vai atrás e pesquisa. O que é o primeiro motor imóvel? O conceito de que as coisas têm potencial de ser antes de serem. Como assim? Essa garrafinha tem o potencial de cair antes dela cair. Então ela cai. Ela caiu porque ela podia cair. Caso ela não pudesse cair, ela não teria como. Então as coisas podem antes de acontecerem. E como elas podem, elas acontecem, não é? Então, potência, que é a possibilidade de acontecer. Ato é a atualidade do que aconteceu. Então, potência pode cair. Ato, ela foi atualizada para o ato de caiu. Show? Então, tudo na existência tem uma sequência de P para A. Potência para ato. Pode ser, pode ser, pode ser, infinitamente. Mas tem um problema nessa equação. Só porque essa garrafinha pode cair, não quer dizer que ela vá cair. Eu preciso que exista um ato anterior para que atualize, para que faça essa transposição do estado de potência ao ato. Como assim? Essa garrafinha vai cair se eu soltar ela. Então, eu vou ser o ato que vai fazer a transposição da potência dela cair à atualização dela cair. Então, ato, potência, ato. Então, a conclusão tem que ser a seguinte: tudo é A, P, A. Caso contrário, abrir um regresso ao infinito. Regresso ao infinito é impossível. Porque as coisas não podem só ser, elas têm que ter um motivo para ser, entendeu? Tem que ter um ato anterior que precede aquilo. Voltemos à existência da matéria. O universo não existe. Para que ele exista, ele precisa de algo, um ato inexistente fisicamente, para que torne ele fisicamente existente. Senão, não vai existir. Porque ele pode acontecer, não quer dizer que ele vai acontecer. Então, esse primeiro ato, que tem que ser incorpóreo, porque ele não tem massa, porque a massa vem do universo. Atemporal, porque o tempo é ligado ao espaço, que é ligado à matéria. E ele tem que ser inteligente e criador de todas as ciências que englobam essa matéria. E tem que ser de uma riqueza de design absoluto, para fazer toda a beleza que é esse mundo. Então, o primeiro motor imóvel de Aristóteles, seria ato puro. Esse, por si só, Deus. Inclusive, eles, naquela época, acreditavam em um Deus único. Eles são antecessores ao cristianismo. Nem existia Jesus na época. E eles chegaram a essa conclusão. Inclusive, brigaram com a galera da época, os governantes, porque eles eram politeístas. Acreditavam em diversos deuses. E eles disseram, não, só tem um Deus. Esse ato puro que antecede, que transfere a potência ao ato. Esse primeiro ato, ato puro, seria Deus. Então Aristóteles já mandou essa pedrada para nós há muito tempo atrás, mas um tempo depois, na Idade Média, Idade das Trevas, chegou um cara que teve uma vida depravada, até que se tornou-se santo, chamado São Tomás de Aquino, que usou como base a ideia de Aristóteles para escrever um livreto, cara, um folder pequeníssimo, de 4.800 páginas, chamados Suma Teológica, que tu pode ler ele, tá lá, pega, lê, tira a própria conclusão. Em que ele chega à crença de Deus pelas vias da razão. Então, tu vai achar em Deus e tem a razão ainda para te fundamentar, para ter mais certeza ainda, beleza? Lembrando, eu vou reduzir eles aqui
a grosso modo, lembrando, são 4.800 páginas, eu vou reduzir em poucas frases. É loucura tu pensar que eu vou conseguir. Então eu vou te dar um resumo bem grosso, qualquer coisa vai lá, estuda por conta própria, vai atrás, lê, pra ver se eu tô mentindo aqui, vai atrás, beleza? Então vamos lá. As 5 vias da razão de São Tomás de Aquino. Primeira via, o mundo que conhecemos está em movimento. Tudo que a gente olha está em constante vibração e movimento. Os átomos estão lá, girando, atritando entre si. Também estamos em movimento. E quando chegamos na física quântica, mais movimento ainda. A questão é, todo corpo movimentado é movimentado por outro, senão ele fica imóvel. Então, se um corpo movimenta outro, a gente tem um regresso ao infinito. Um movimenta outro, movimenta outro, movimenta outro. Mas o regresso ao infinito é absurdo. Então, a gente precisa de ao menos um corpo que iniciou o movimento sem ser movido. Esse ser imóvel, e primeiro seria Deus. Segunda via da razão, causa eficiente. Todo ser tem uma causa eficiente. Sendo assim, existe um regresso ao infinito. Um causou outro, um causou outro, um causou outro. Mas regresso ao infinito é absurdo. Logo, a gente precisa de um ser que cause sem ser causado. Ele só existe. Logo, é um ser imóvel e não causado, que causa o movimento e que causa todas as coisas. Esse ser seria Deus. Terceira via, possível e necessário. Tem seres contingentes, como eu, e seres necessários. O que é um ser contingente? É um ser que necessita de um meio externo a ele para ser causado. Então, eu sou um ser contingente que necessito do meu pai e da minha mãe para que eu possa existir. Entendeu? Essa faca precisa necessariamente que alguém a fabrique. Logo, essa faca é um ser contingente, porque ela depende da existência do fabricante do metal para que ela exista. Então, toda a matéria, todo o mundo real é contingente, né? Ele precisa de algo que o faça. Sendo assim, a gente tem um regresso ao infinito, porque um causa outro, um causa outro. E se eu afirmar que o universo causou o próprio universo, logo, eu volto ao problema. Se o universo causou o universo e o universo é um ser contingente, quem causou o universo? O universo. Tá, mas quem causou? O universo do universo. Quem causou? O universo do universo. Fica infinito. Regresso ao infinito é impossível, então a gente precisa ter ao menos um ser natural. Um ser que causa sem ser causado. Um ser que não precisa de meios externos que o cause. Ele é a causa por si só. Esse ser seria Deus. Quarta via da razão. O grau que existem nas coisas. Como assim? As coisas têm um grau. Mais alto, menos alto. Mais baixo, menos baixo. Mais belo, menos belo. Mais inteligente, menos inteligente. Então, para que existam graus intermediários, é necessário que exista um grau de perfeição máximo. Então, para que seja possível um careca ou um calvo, é necessário que exista alguém cabeludo. Ou seja, o cabeludo seria o grau de perfeição máximo e o careca o grau de perfeição mínimo no quesito quantidade de cabelo, beleza? Para que exista um grau intermediário, isso é, calvo ou careca, é necessário que exista um grau máximo, o cabeludo. Se não houver o cabeludo nem o calvo, só existirem carecas, não existe a comparação. Então, logo, existe um grau máximo de perfeição de todas as coisas, de qual todas as coisas podem derivar. Essa perfeição máxima seria Deus. E agora, a quinta via, essa aqui, pobrezinho do Tomás, naquela época Newton ainda não tinha escrevido a gravitação para nós, não tinha lançado essa pedrada, e ele falava o seguinte: as coisas têm uma intenção. Então, a garrafinha cai, o fogo sobe. Mas se até os objetos não inteligentes, isso é, todas as coisas, têm intenção, de onde vem essa intenção? Seria Deus. Pobrezinho. Enfim, 4.800 páginas, vai lá e diz que não tá mais errado. Então, vamos fazer a conclusão geral do nosso quadro e depois vamos para o experimento prático, tá? Para a conclusão, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, beleza? Então, vamos lá. 2 cegos conversam. Um deles quer provar ao outro que a visão não existe. Então, ele vai fazer experimento para provar que a visão não existe. Como ele fará isso? Usará as ferramentas às quais ele tem acesso. Então, ele vai usar a audição, o tato, o palato e o olfato. Mas as pessoas da vila falam, todas elas, que a visão de fato existe, que apenas ele e o amigo dele é que são cegos, pois não têm os olhos. Então, ele bota a mão, sente a cavidade ocular, vê que não tem um olho, mas ele ainda acredita que todos estão mentindo. E ele vai fazer os experimentos. Então, ele tenta escutar a visão. Tenta e não consegue. Ele tenta palpar a visão. Depois ele tenta sentir o cheiro da visão e sentir o gosto.
ele falha miseravelmente em seus 4 testes. Então ele chega a uma conclusão. Meu amigo cego, todos estão mentindo. A visão não existe. Bom, a minha pergunta é, o cego, por não ter a ferramenta necessária e usar as ferramentas incapazes de compreender a visão, ao chegar à conclusão de que a visão não existe, a visão em específico é irreal, ela deixa de existir porque ele chegou a essa conclusão? Ou apenas ele não foi capaz de chegar? Percebe? Se a gente fizer conexões, a gente pode ver que o que seria a cavidade ocular? O nosso instinto. A gente tem instinto de buscar a Deus. Então, isso seria a cavidade ocular. A gente usa então outras ferramentas, química, física, matemática, para explicar Deus. Ele usou a audição, tato, palato e o olfato para explicar a visão. E não conseguiu, portanto a visão não existe. Mas todas as pessoas da vila falam que a visão existe. E tem centenas de milhões de relatos de que Deus existe, pessoas provando, dizendo, ó, eu estou te dizendo, eu, Eric, ex-ateu, estou te dizendo que existe. Mas todos estão mentindo porque o cego não é capaz de ver. Tal como o ateu não é capaz de sentir. Então, essa historinha ajuda a gente a entender um pouco melhor o nosso argumento todo aqui, o nosso vídeo, mas vamos lá. Outro ponto. Como poderia quem enxerga explicar para um cego através da fala a visão, sendo que o cego não tem de forma alguma o referente da visão? Da mesma forma, estamos limitados pela linguagem. É impossível que um crente fale para um ateu e explique o que é Deus. Afinal, os conceitos são abstratos, a língua é limitada, e o ateu não tem o referente, tornando impossível essa conclusão. O que nos leva o porquê eu gostaria de fazer um experimento prático com você agora. Porque foi assim comigo. Só quando eu tive a experiência que eu pude acreditar. Porque quando eu tive a experiência, eu pude contemplar o que é. Nunca entender, mas saber ao menos do que eles estavam falando. Então vamos para a experiência prática, cara. Vem comigo, vem comigo. Mas antes, deixa o seu like, se inscreve. Para você ter uma ideia, o Arquivo Bruto já chegou a 1 hora e 45 minutos. Nossa, foi difícil estar aqui, então deixa o like, se inscreve, deixa sua dúvida ali embaixo. A galera pode te ajudar a responder, eu posso ajudar. Vamos lá, experimento prático. A gente precisa, primeiramente, que você queira fazer o experimento. Não pode forçar nada. Nem sequer Deus, afinal ele não é invasivo, tanto é que ele deu-lhe o livre-arbítrio. Então a gente precisa aflorar a ferramenta, lembra? Imagine que você é cego porque está de olho fechado. A gente vai fazer o exercício de abrir o olho e aí você vai enxergar. Esse abrir o olho seria reativar esse senso que tu tem de alma, que está adormecido. Para aflorar a alma, lembra, são conceitos abstratos, não tem referente, a gente está limitado pela língua. Tenta entender o máximo que der o que eu estou te dizendo aqui. Para aflorar a alma, a gente precisa melhorar a tua vibração. Conceito abstrato. Por quê? Deus está numa vibração sutil de paz. E normalmente, quando tu não está conectado a Deus, você está aqui, vibrando na escória, entendeu? Tá uma vibração pesada, densa, que é incapaz de perceber. É complicado, é incapaz, não tem como. A gente quer limpar essa vibração e deixar ela mais limpa, pura o possível, para que tu possa perceber, para que tu esteja apto a estar na presença de Deus. Entendeu? Então, vamos lá. Como a gente pode melhorar a tua vibração, que é o passo número 1 do nosso experimento? Diminuindo o número de vícios, seja cigarro, se tu é um alcoólatra, se tu tem vícios destrutivos, como pornografia, tal. Todas essas coisas destrutivas te baixam a vibração. A gente precisa alimentar tuas virtudes. Então, se tu é uma pessoa fofoqueira, invejosa, se tu é uma pessoa que fala mal de todo mundo, se tu é uma pessoa muito braba, irada, tu precisa controlar ao máximo esses teus instintos e tentar trazer a virtude de ser bom, pacífico, calmo, bom. Por quê? Esse é Deus, essa é a vibração divina. Logo, tu precisa subir para encontrar. Não é fácil, eu tô te dando a prova real de que existe um experimento que vai te levar lá, mas tu precisa fazer esses passos complicados. Vem comigo. Agora a gente vai começar a orar, rezar. Eu não sei a terminologia correta disso, eu não sou um especialista, mas o lance é, a gente precisa começar a conversar com Deus, diretamente. Com oração, eu não tô dizendo um Pai Nosso, uma oração pronta. O que não exclui, tu pode, cara, é de graça, não vai te tirar pedaço, tu pode rezar 10 Pai Nosso dia se tu quiser, não vai só somar na tua vida, não vai te subtrair nada. Mas eu quero uma oração direta com Deus. E uma estrutura bacana que tu pode usar é assim, tu começa agradecendo. Por quê? Já vai te colocar num estado de leveza e de gratidão. E esse estado de gratidão eleva a tua vibração, já nos ajuda no passo 1, lembra? Então, começa a tua oração agradecendo a tudo. Obrigado por estar vivo, obrigado por ter o comer,
por ter onde dormir, por ter uma família, por ter uma namorada, eu tenho certeza que tem uma coisa pra agradecer. Cara, eu tô fudido, cara, eu sou um mendigo. Eu assisti teu vídeo através da vitrine de uma loja. Muito obrigado, Deus, por ter me dado umas moedas hoje. Agradece alguma coisa, agradece. Agradece alguma coisa. Obrigado por ter as duas pernas, cara. Obrigado por ter meu corpo, obrigado por estar vivo. Obrigado. Tu tem tanta coisa pra agradecer, cara, que tu não percebe. Então, já vai começar a entrar nesse estado de gratidão. Tu vai falar com Deus. Oi, Deus, tudo bem? Eu tô aqui, eu tô há tem tempo, não apareço muito aqui. Boa noite. Deu. Próximo dia tu vai repetir isso aqui. Agradece tudo e tu tenta falar mais uma coisinha. Bah, Deus, hoje aconteceu isso, isso, isso. E tu vai conversando com Deus todo dia e estreitando a tua relação com Ele, cada vez mais perto, cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, cada vez mais sutil e menos denso. Show? Conforme tu pegar uma confiança, porque no começo até tu vai sentir vergonha, ainda que tu esteja deitado, sozinho, que ninguém vai nem prestar atenção em ti, tu vai se sentir idiota no começo, porque tu acha que ser inteligente é duvidar. Então, só que cara, no final do experimento, tu vai ter só falado sozinho na cama, cara. Agora, em compensação, tu pode ganhar toda a eternidade. Então, faz o que eu tô falando. Reza ali e vai começar a pedir o quê? Quando tu sentir que tá mais íntimo com ele, passar toda essa vergonha, passar essa idiotice, tu vai começar a pedir a ele, Deus, por favor, eu gostaria de conhecê-lo. Mas tu vai falar de uma maneira não arrogante. Não, tu vai pedir de coração aberto e de humildade. Lembrando, a humildade, ela é sutil. A arrogância, ela é densa. Humildemente, vai pedir com sinceridade. Tu vai trazer a maior sinceridade do teu coração. Vai ser sincero. Tu vai falar com ele de maneira verdadeira. Deus, eu gostaria muito de conhecê-lo. Tu poderia, por favor, se revelar pra mim? Eu gostaria de te conhecer de alguma maneira. Eu tô indo atrás de você e tal. Tu vai começar a pedir. Vai pedir diretamente pra Deus. Por favor, Deus, de coração aberto e não de maneira arrogante. É fundamental, isso é fundamental. Tu tem que estar de coração aberto para Deus. Então tu tem que pedir com sinceridade, procurar com sinceridade. Lembrando, é bacana também, foi o que eu fiz, tu ir em grupos de oração também. Cultos, igrejas, pode ir variando, vai uma de cada vez. O mais importante disso é o coração aberto e tu pedir a Deus sempre antes de ir no lugar o seguinte: Deus, hoje eu estou indo ao seu encontro, você poderia se revelar para mim, por favor? Eu gostaria de senti-lo, etc. E aí tu vai ao encontro, porque demonstra determinação, tu realmente está indo atrás. Tu não tá tipo assim, Deus beije minha mão, tu tá indo atrás. Isso demonstra um comprometimento para que ele venha também de encontro. Beleza. Uma vez que tu fez isso, quais sensações tu tem que te atentar? Lembrando, como a gente tá abrindo os olhos da tua alma, tu não tá percebendo. O que tu tem que perceber? Uma sensação de paz, vontade de chorar sem explicação e essa paz absoluta. Tu vai sentir assim uma paz, uma leveza e uma vontade de chorar que vai vir. No começo, como pra mim, vai dar muita vergonha, cara. Vai dar vergonha. Quando tu tá com vergonha, tu se fecha e o bagulho vai. Não, tu deixa ele vir, deixa ele te encostar. Lembra, a gente tá limitado pela palavra, mas deixa ele te tocar. Essa coisa. Tu baixa a guarda, pum. Baixei a guarda, eu estou suscetível à experiência. Não vai acontecer nada de ruim contigo, pode ficar tranquilo. Pum, ele vai te tocar. Quando ele te tocar, bum. Não tem, não, cara, eu não tenho palavra, não tem, literalmente não tenho palavra pra explicar, mas é como se toda a paz que tu sentiste na tua vida fosse uma pequena gota, e agora ali tu era o oceano inteiro. Não sei se deu pra tentar, é difícil de explicar. Tá ligado? É uma loucura. Enfim, foda-se. Então tu faz isso, beleza? Tu vai ter certeza absoluta, né, para? Não tem como. Não tem. Tu vai saber quando for. Tem gente também que é meio cética e acaba pedindo para Deus mais uma comprovação de um evento. Tal coisa tem que acontecer, e as coisas vão lá e acontecem, sabe? Então, tipo, pode ser que aconteça dessa maneira. Pra mim não precisou, mas tipo, pode ser que também não custa pedir, sabe? Afinal, peça e será dado. Busque e encontrará. Pergunte e será respondido. Tem que fazer isso por um tempo, cara. Eu recomendaria ali 3, 6 meses, 1 ano tu ir fazendo isso, porque as coisas não acontecem no dia pra noite, tu tem que limpar essa tua alma. Então é um pouco custoso, mas vale a pena pra caramba. Dito isso, vamos para as perguntas. Eu não tenho a sabedoria para responder a todas, mas eu vou responder algumas das dúvidas que eu tinha. Caso tu tiver mais alguma, deixa aí embaixo que eu vou tentar responder. Se não, provavelmente outra pessoa mais sábia do que eu, já tem mais tempo dessa estrada, pode te responder. Mas vamos lá. Se Deus é bom, por que existe o mal? Por que ele permite que o mal exista? Deus nos deu o livre-arbítrio. Quando tu permite o livre-arbítrio, tu permite o caos. O mal não é Deus. O mal
ocorre sempre da nossa identificação com o ego, que é a identificação com a individualidade, logo o apartamento do todo que seria Deus. Nós somos o catalisador do mal. O mal não pode acontecer senão por nós. Então, se Deus permite o livre-arbítrio e a gente faz o mal, ele não pode nos impedir sem que ele impeça o nosso livre-arbítrio. Não existiria livre-arbítrio se ele nos impedisse, não é mesmo? E a gente faz o mal. No momento que a gente está com Deus, em Deus, por Deus, não há ego. Se não há ego, não há mal. Para haver o mal, tem que haver o ego. São conceitos abstratos, lembra? E que bom que tu te interessou até aqui, porque agora tu vai pesquisando mais sobre essa jornada espiritual que só vai te agregar coisas boas na sua vida. Você vai entender melhor esses conceitos. Eu, inclusive, também estou aprendendo, beleza? Então a gente vai ser irmão nessa jornada. Se ele é bom, porque ele permite que o mal aconteça. Bom é um conceito abstrato. O que é bom? Lembra que pode ser uma coisa para cada um? Então, tu diz que o conceito universal de bom é o teu, independente de todos os outros, e que tu sabe mais o que é bom do que é Deus. Ah, mas as pessoas morrem, como foi, por exemplo, nas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, as pessoas morrem, enfim. Havendo um Deus, há uma alma. Se há uma alma, nossa existência é imortal. Se ela é imortal, ela não se limita ao corpo. Logo, tendo essa visão de cima, o corpo não tem tanta importância, tanto quanto a alma. Para nós, seres que não vemos a alma, ou inclusive o ateu que não tem consciência da alma, a única coisa que lhe resta é essa pequena existência na Terra, dando a ela uma quantidade demasiada de importância. Mas o corpo não é o que importa, porque o corpo acaba, ele vai ser destruído pelo tempo. A alma, quando pura, perdura por toda a eternidade. Mas se ele é justo, por que existe injustiça? De novo, a gente volta para a mesma coisa. Conceito abstrato. Tu sabe o que é justiça mais do que ele? 2. Se Deus é justiça, a injustiça está fora de Deus. Se ela está fora de Deus, ela está no ego. Se ela está no ego, sou eu. Se sou eu, é apartado de Deus. Logo, Deus não é injusto. Eu sou injusto. Eu causo mal, lembra? Se eu estou com ele, não tem mal. Então, mais uma vez. Enfim. Deve existir milhares de perguntas, galera. Eu não sou o senhor das respostas aqui, cara. Não tenho todas. Eu dei o meu melhor para chegar nessa conclusão desse vídeo. Espero que tenha ajudado. Se ao menos uma pessoa foi ajudada, eu acredito que já valeu a pena, beleza? Vai deixando tuas dúvidas aqui nos comentários. Eu vou me esforçar para responder. Caso alguma coisa não tiver resposta, caso tu vê uma pergunta sem resposta e tu quiser ajudar o amiguinho, vai lá e responde para ele, que talvez tu tenha mais respostas do que eu, seja mais sábio do que eu nesse ponto. Vamos se ajudar. Enfim, muito obrigado por ter seguido. Considere se inscrever no canal. Se tu quiser, por favor, fazer uma doação, me ajuda muito a continuar produzindo o conteúdo aqui, visto que provavelmente eu vou usar imagens que vão desmonetizar esse vídeo, todo o serviço. Enfim, contribuições são bem-vindas. Vou deixar alguns livros na descrição que, caso tu adquirir, ajuda o canal. Muito obrigado, cara. Vamos pra cima, se inscreve que vai ter muito mais conteúdo. É só o começo. Abraço.